Neste preciso momento, queremos começar por desejar as boas-vindas a todos os amigos que estão do outro lado. Estamos naqueles 5 minutinhos em que nós partilhamos a nossa live para mais amigos. De lembrar que hoje estaremos falando sobre o músico e o Ministério da Música. Sendo assim, quero convidar ainda todos os amigos que estão ali do outro lado a partilharem a live conosco. Vamos para este trabalho de alguns minutinhos, partilharmos a live para que tenhamos, ou mais pessoas tenham acesso. Então, vamos agora começar por partilhar a live com mais amigos. Vamos lá partilhar a live. Vamos lá partilhar a live. Vamos lá partilhar a live. Você que está ali, querido amigo, que já nos acompanhando, faz favor, ajuda-nos a partilhar a live. Vamos partilhar a live. Vamos partilhar a live. Vamos lá. Chegou o momento daquele trabalho em que nós pedimos a você. Então, vamos partilhar a live. Já partilhou a live? Vamos lá. Vamos lá partilhar a live, queridos amigos. Vamos lá partilhar a live. Você que está ali do outro lado, ajuda-nos a partilhar a live. Vamos lá partilhar a live, vamos partilhar. Vamos lá partilhar a live. A você, querido amigo que está ali do outro lado, ajuda-nos a partilhar a live. Nos restam 2 minutinhos para vermos se tenhamos um número acima do que temos. Então, estamos contando contigo. Vamos lá partilhar a live de hoje. Hoje, de lembrar que estaremos a falar do músico e o Ministério da Música. Este é o tema de hoje. Então, vamos partilhar a live para que mais amigos tenham acesso à live de hoje. Você é o nosso embaixador ali do outro lado. Então, ajuda-nos a partilhar a live. Vamos lá, partilhar.
Exato, ainda continuamos partilhando a live. Ainda Ok, nós fizemos aqui o trabalho e estamos também esperando pelo trabalho da parte dos queridos amigos que estão ali do outro lado. Vamos lá, dentro de alguns segundinhos, começar com a nossa programação, mas ainda continuamos a pedir aos amigos que estão ali do outro lado a partilharem a live, ok? Agora vejo o número subindo. Você que está aí nos assistindo do outro lado, faz favor, ajuda-nos a partilhar a live, tá certo? Ajuda-nos a partilhar a live. Agora vejo o número de internautas a subir, vejo ali o número subindo, então, obrigado a você que está partilhando. Ok. Nós vamos dar mesmo início à nossa programação. Enquanto os nossos amigos vão entrando na nossa live, queremos pedir encarecidamente a partilharem a live de hoje. Você é o nosso embaixador e obrigado por estar ali do outro lado. Nós hoje vamos abordar sobre o músico e o Ministério da Música Adventista do Sétimo Dia. Tivemos um ligeiro atraso no dia de hoje devido às conferências que decorrem nas igrejas, mas também somos gratos porque, mesmo em meio às dificuldades, então os amigos estão ali do outro lado. E assim nós vamos mesmo dar início à nossa programação. E para isso, vamos pedir ao pastor Hermenegildo Sacanjala para poder levar-nos em oração. Oremos. Oremos. Bendito seja o teu nome, Criador do céu e da terra, mantenedor da vida. A nossa gratidão pelos teus feitos incontáveis, apesar de sermos imerecedores. E obrigado por nos providenciar um momento como este. E a nossa oração é que, por favor, a tua graça repouse sobre cada ouvinte e que, como intervenientes, por favor, esteja conosco através do teu Espírito e permita que falemos somente a tua vontade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Projeto de evangelismo de muitos e dos maiores projetos de evangelismo digital adventista em Angola, Projeto Aberto, levando a franja digital a um compromisso cada vez maior com Deus e as doutrinas adventistas. E Ellen White, quando soube para a tribuna, ela sabia que o seu sermão não traria a popularidade que se requeria. Por quê? Porque ela ia falar abertamente sobre a maneira como os brancos tratavam os negros. Nessa altura, se o comitê sentar para resolver, já não pode dar, por exemplo, 12 meses, ou 9 ou 7. Porque a pessoa já está fora das atividades, no caso, há 15 meses. Desde que ele falou no comitê da igreja, a igreja não resolveu. A igreja está aberta, a igreja está... Aliás, como disse, o poder está comendo. Portanto, membros com essas ideias positivas são bem-vindos. Bem-vindos mais uma vez a todos os amigos que estão ali do outro lado.
e queremos ainda novamente convidá-lo a partilhar a live, porque é um tema muito crucial no qual estaremos abordando sobre o músico e o Ministério da Música. E para o painel de hoje temos como convidados o pastor Hermenegildo Sacanjala, a irmã Dinha Justo. Estes estarão a nos ajudar a debruçar aquilo que é a temática de hoje. No entanto, se você ainda não partilhou a live, volto a convidá-lo a partilhar essa live, porque será crucial na expansão da mesma para que mais pessoas tenham acesso a esta programação. No entanto, não se furte em ser o nosso embaixador. Partilhe a live para que mais amigos tenham acesso a esta programação. Nós vamos mesmo começar a live de hoje abordando sobre aquilo que é a música. E para isso eu gostava mesmo de pedir aí ao pastor Hermenegildo Sacanjala, o teólogo que temos, que ajuda-nos a compreender a música naquilo que é o contexto bíblico, de forma especial no Antigo e o Novo Testamento. Não consigo ouvi-lo em condições. Consegue me ouvir? Ali do outro lado? Não consigo. Alô, sim? Agora o pastor consegue ouvir em condições? Alô, sim? Agora o pastor consegue ouvir em condições? A irmã Dinha consegue ouvir-nos em condições? Eu consigo ouvir perfeitamente. Consigo ouvir. O pastor consegue ouvir-me? Sim, consigo ouvir. Acho que a rede do pastor Hermenegildo não está em condições. Agora sim. Agora sim, conseguimos ouvir. Agora o pastor consegue ouvir em condições? Perfeitamente, perfeitamente. Obrigado. Eu estava dizendo para o pastor que Exato. pudesse, primeiramente, a compreender aquilo que é a música de forma especial no Antigo e no Novo Testamento, não é? O que realmente Exato. era a música, era utilizada a música. Exato. Importa aqui salientar que a Bíblia apresenta inúmeras evidências que nos mostram que a música em si é de origem celestial e que antes mesmo da criação do planeta Terra, a Bíblia, por exemplo, apresenta que em toda a Terra havia música, em todo o universo, perdão. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Jó, conhecido como um dos livros primário a ser escrito, um dos livros do cânon a ser escrito, e este livro, por exemplo, apresenta um episódio tanto quanto interessante. A história diz que Jó passa por um problema terrível, mas Deus mantém-se em silêncio, e quando Deus aparece para responder aos questionamentos de Jó, em meio a um redemoinho, aí estou lendo Jó
38, verso 4 a 7, Deus responde dizendo: onde estavas tu quando eu fundei a terra? Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, onde estava tu, Jó? Então a Bíblia apresenta evidências de que antes mesmo da criação do próprio planeta Terra, o universo inteiro enchia-se de louvor, e nós podemos ali contemplar, por exemplo, milhares de anjos em Apocalipse 5:11 louvando o nome de Deus. Em Isaías capítulo 6, anjos louvando o nome de Deus. Então, dá-me a entender que, sendo os filhos de Deus uma extensão do seu reino, logo, onde haver filhos de Deus, ali haverá louvor, música e adoração, porque este é um dos elementos fundamentais no reino de Deus. E daí que, por esta razão, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos homens e mulheres louvando a Deus com hinos e cânticos de alegria. E para salientar que um dos primeiros homens apresentado no Antigo Testamento, que já aparece com este dom precioso da música, foi Jubal. É logo no quarto capítulo de Gênesis, quando nós lemos Gênesis 4, verso 21, você ali vê Jubal, que era conhecido como pai dos que tocavam harpa e órgão. E se ele foi pai, com toda certeza, havia súditos, haviam seus seguidores, filhos que também participavam da música. A Bíblia, ainda no Antigo Testamento, quando nós lemos Êxodo capítulo 15, apresenta Moisés e os filhos de Israel cantando, louvando depois da travessia do mar. A Bíblia fala no livro de Crônicas sobre Davi, que constituía sacerdotes, levitas, também para o exercício da música no santuário. Por exemplo, em 1 de Crônicas, no capítulo 25, você vê ali Davi colocando, ou pelo menos selecionando, 288 cantores para exercerem esse serviço sagrado do louvor a Deus, em ocasião à adoração no santuário, como era conhecido. E há evidências e inúmeras evidências de que realmente a Bíblia sempre apresentou a música como um dos elementos essenciais na adoração a Deus. E poderíamos aqui citar inúmeros capítulos e versículos do Antigo Testamento, e não só, e tudo dá-nos a entender que os filhos de Deus vivem para louvar, vivem para adorar a Deus, com cânticos e hinos de louvor a este Deus que realmente merece a nossa adoração. Outros aspectos essenciais referente ao Antigo Testamento e ao Novo, vamos indo abordar ao longo da nossa conversa, mas por agora acho essencial ficarmos aqui, a menos que haja uma questão ali por parte do pastor. Muito se fala sobre música sacra, música secular. O pastor poderia ajudar-nos a compreender a diferença entre música sacra e a música secular? E a música foi sempre utilizada? Será que os dois tipos de música eram utilizados? Gostava de receber aí algum esclarecimento por parte do pastor. Exato. A Bíblia não diferencia realmente estes dois tipos de músicas como tal, mas é evidente que quando nós lemos assuntos sobre músicas, nós podemos perceber através dos escritos de muitos autores, e não só, que dedicam-se em investigações profundas sobre o assunto de música, que há diferença, sim. O pastor agora acabou de citar dois tipos de música, a sacra e a secular, mas fala-se também de um terceiro tipo, que é a música profana. E se tivermos que diferenciar estes três tipos de música, a música sacra é específica e exclusiva para louvor e adoração a Deus. Música dirigida somente a Deus, o que é sacro.
E só Deus merece esse tipo de música, esse tipo de louvor. E música secular é o tipo de música que visa realmente entreter o ser humano. São celebrações sociais, expressões carregadas de sentimentos terrenos. Não louvam a Deus como tal, não tem mal algum. E aqui importa realçar que enquanto a música sacra foca somente a Deus, suas verdades e princípios doutrinários, do contrário, a música secular ela aborda experiências humanas comuns. Embora não seja necessariamente negativa, não visa louvar a Deus, a música secular. E o outro tipo de música que eu acabo de fazer menção, que também é conhecida, é a música profana. A música profana é conhecida como aquele tipo de música que realmente ofende a Deus. Desde a melodia, o ritmo, a letra em si é uma ofensa a Deus. E os cristãos normalmente não têm participação desse tipo de música. Então, em matéria de música, ninguém realmente entre os homens pode ter uma experiência melhor que o próprio Deus que criou a música. Deus conhece melhor a música do que ninguém. E por isso que, para Deus, nós simplesmente oferecemos aquilo que é conhecida como música sacra. Sacra é música específica para Deus. Talvez esta seja a diferença, pastor. Obrigado. E ainda nesta vertente do esclarecimento do pastor, já havia estes três tipos de músicas nos tempos bíblicos, falando da música profana, secular. Sabemos nós que a sacra já existia, mas a profana, a música secular, já eram existentes na época? Se era existente ou não, a Bíblia não dá assim evidências claras, mas outras civilizações, né, que não seja Israel, também louvavam, também cantavam, e com certeza de uma forma diferente da música que se cantava em Israel. Israel tinha princípios, né, para a música que apresentavam a Deus em ocasião às festividades no santuário, e não podemos descurar a possibilidade de que outros povos ao redor também cantavam, mas talvez apresentavam hinos diferentes dos hinos ou músicas diferentes das músicas que se apresentava em Israel. Agora, evidências claras do tipo de música que eles cantavam, que eles apresentavam, biblicamente, nós não temos como tal. Ok? Antes, porém, de eu ainda continuar a bater nesta tecla, eu quero convidar aqueles amigos que estão ali do outro lado, que acabaram de entrar na nossa live, que ainda não partilhou a live, para que meus amigos também possam ter acesso a esta live. Convido-os a fazê-lo agora mesmo, não é? Você é o nosso embaixador ali do outro lado, se puder partilhar com seu amigo, ou destacar ou marcar aqui o seu amigo nos comentários, pode fazer, tá certo? E você também que tem uma questão inerente à música adventista, ou música sacra, não é? Ou mesmo aquilo que tem a ver com o Ministério da Música, você é o nosso convidado mesmo a deixar já a tua questão ali na caixa de comentários, para que mais tarde, quando entrarmos neste espaço de perguntas e respostas, então, o pastor Hermenegildo Sacanjala e a irmã Dadinha possam ajudar-nos a compreender, não é? Aquilo que muitos de nós ainda não conseguimos compreender. Pastor, falando ainda desta música secular e a música profana, a música secular, o cristão pode ouvir ou não? Eu acredito que essa pergunta poderá surgir a qualquer momento ali. Música secular, sendo que o pastor afirmou-nos que ela não é ofensiva, não é ofensiva, diferente daquilo que é a profana, que é ofensiva. O cristão pode ouvir a música secular ou não? Importa dizer que ouvir música, nós estamos suscetíveis a ouvir tanto a sacra, a secular, como a profana, algumas vezes voluntariamente e em algumas ocasiões de forma involuntária, nós ouvimos. Mas, de forma voluntária, o cristão é convidado a ouvir música sacra.
Agora, se tivermos que dizer se o cristão pode ou não ouvir música secular, como dizia a princípio na definição, é uma música que realmente visa entreter o ser humano, música para celebrações sociais. Devia dar aqui um exemplo de uma das músicas seculares conhecida, a música de aniversário, Parabéns para Você. A gente canta esta música, a gente ouve, ela não louva a Deus, mas celebra. É música de celebração. O próprio hino nacional do nosso país não louva a Deus, mas é uma música secular que também não ofende a Deus. E eu acho muito normal o cristão ouvir, porque não ofende a Deus este tipo de música. Mas o que nós somos convidados constantemente a participar e a nos demorar nos nossos convívios e não só, é realmente a música sacra, a música que exalta o nome de Deus, a música que Deus nos convida a ter participação, música sacra. Mas não tem pecado nenhum em ouvir música secular. Vou voltar agora para aquilo que é a música sacra, não é? Isso no contexto daquilo que é a adoração, especialmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual é a filosofia de música para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim, pastor. Exatamente. Estava aqui a perguntar a filosofia de música para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E dentro de alguns minutos também vamos ouvir aí a irmã Dadinha, que estará nos falar um pouquinho daquilo que é a preparação espiritual dos cantores, não é? Sempre que estão para ministrar o louvor, não é? Mas antes, porém, pastor. Exato. Falar da filosofia da música adventista é muito, mas muito importante que cada um entenda que a Igreja Adventista é uma igreja regida por princípios. E dentro desses princípios, então, ali surge a conhecida filosofia para a área de música. E nós sabemos que esta filosofia está alicerçada nos princípios apresentados pela Bíblia sobre o que deve ser uma música apresentada a Deus, o que deve ser o cantor, que é o fazedor da música, ou como deve ser o perfil do cantor, que é o fazedor da música. Então, a filosofia da música adventista vem apresentando o padrão para a música que devemos apresentar no culto de adoração a Deus. E por isso que quando falamos, se tivermos que resumir aqui alguns elementos essenciais dentro da filosofia da música adventista, poderíamos aqui falar da música que se deve apresentar no louvor a Deus. É uma música que tem que ter uma letra inteiramente bíblica e doutrinária, uma melodia que não apela à sensualidade, um ritmo que não deve excitar o corpo, como acontece com o rock and roll, uma harmonia que tem que ser equilibrada, uma harmonia que evita dissonância excessiva, ao ponto de abafar a própria mensagem. Então, são vários elementos ali dentro da filosofia adventista de música, começando da própria música em si e indo até ao próprio fazedor da música, ou ministro do louvor, que tem que ser alguém espiritual e consagrado, com excelente preparo, humilde, predisposição para servir. Então, são estes elementos que norteiam a filosofia da música adventista. Se bem seguidos, será uma bênção para o povo de Deus. Mana Dadinha, faz favor, anda falando daquilo que é o espírito do cantor. O bom é que estamos aqui com uma cantora aí. Dentro de alguns minutos vai também cantar aí para nós. Tá bem, pastor. Eu queria primeiro agradecer pelo convite. Está a ser uma benção estar aqui neste programa especial. Também quero cumprimentar a todos que acompanham o pastor. Muito obrigada pelo que o pastor já falou. O pastor Gonda perguntou qual é a preparação, não é, para o cantor, certo? Certo. Certo, ok. Eu posso dizer que nós, como músicos adventistas do sétimo dia, nós somos pessoas separadas também.
nós somos pessoas que precisamos de estar sempre consagrados a Deus. Eu sempre digo que escolhido não tem escolha. E o que eu vejo Deus a fazer na minha vida, eu sou mesmo cantora porque assim Deus decidiu, porque eu já muitas vezes quis parar. Muitas vezes eu quis desistir de cantar, mas Deus tem sempre uma maneira de me colocar de volta, não é, para continuar a louvar. Então eu digo sempre, agora percebo que é mesmo, Deus me deu o dom mesmo para tal, para poder louvar e dizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eu sei que essa é uma responsabilidade que Deus me deu. Não é algo que eu faço apenas por querer ou porque se calhar sei cantar, mas é uma responsabilidade que Deus me deu. Então, como cantor, como músico, né, de música sacra, né, que nós estamos aqui a falar, é muito importante que, antes de tudo, nós estejamos espiritualmente preparados. Nós precisamos nos entregar, em primeiro lugar, a Deus. A preparação espiritual antes de cantar faz com que haja diferença entre uma apresentação e um verdadeiro louvor. Quando eu sei que eu tenho essa responsabilidade, quando eu sei que eu não estou ali apenas para ser instrumento para que as pessoas passem por mim, não é? Através do louvor, se encontrem com Cristo, quando eu sei que eu preciso também ser tocada por Cristo, eu saberei que eu vou louvar com essa responsabilidade. Então, a primeira coisa que eu, como cantora, sempre faço, eu sempre oro e peço a Deus que me ajude. Eu sempre oro para que as pessoas, ao ouvirem aquilo que eu vou cantar, eles possam ser verdadeiramente tocadas. E eu peço que eu também seja tocada, para que Deus transforme a minha vida, em primeiro lugar, e que me ajude, que faça com que eu possa cantar da maneira mais humilde possível para conseguir transmitir a palavra de Cristo. O primeiro passo para a preparação é este: orar sempre. Orar sempre antes de cantar, pedir sempre a orientação do Espírito Santo. E a segunda coisa que eu tenho sempre feito, depois de orar, depois de me consagrar, é a preparação técnica e vocal. Eu não, como eu disse, eu não posso só chegar. O nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus de beleza. E eu acredito que nem todos nós fomos chamados para sermos cantores. Nem todos nós fomos chamados para sermos pastores. Nem todos nós temos a capacidade de dar um abraço, de dar um sorriso. Cada um de nós tem um determinado dom. E a ciência também prova que, apesar de nós todos termos, né, as cordas vocais, mas nem todos é mesmo para cantar. Tem alguns que Deus mesmo separou mesmo para fazer este trabalho. Não estou a dizer que quem gosta de cantar pode sim aprender, claro. Tem muitos bons cantores que não é de talento, né, mas é de trabalho. Então, a segunda coisa, como eu disse, é a preparação técnica vocal. Eu não posso simplesmente acordar e começar a cantar. Não, porque existem passos também. E quando nós nos preparamos vocalmente para cantar, nós até evitamos muitos problemas futuros. Existem muitos cantores, não é? E não me refiro apenas em músicos religiosos, mas outros estilos de música, eles infelizmente depois danificaram as cordas vocais por não ter uma preparação adequada para cantar. O que eu normalmente faço todos os dias, independentemente se eu vou cantar ou não, eu sempre faço pelo menos 10 minutos de exercício vocal, de exercícios vocais, exercícios de respiração, não é? De afinação. Eu sempre faço, quase todos os dias, eu faço este exercício, porque às vezes eu chego no lugar, a irmã Daniela canta, eu não posso cantar só apenas por cantar depois com o tempo com o tempo do ministério que eu tenho. Então eu faço sempre essa preparação técnica e vocal. E depois, quando eu for, porque eu, além de ser cantora, eu também sou ministra de louvor, né? Tipo, dinamizadora, se é assim que posso dizer. Dinamizadora, como é que posso dizer? Ministro de louvor, né? Que eu vou cantando com a igreja, hinos da igreja, né, do inário. Então, quando eu for, por exemplo, ter que ministrar o louvor na igreja, eu, em primeiro lugar, eu vou já vendo os hinos que nós vamos cantar e vou, né, vejo as escalas, vejo sempre os tempos, vejo tudo para depois
não ser, porque eu acho que Deus é sei, e todos, como todos nós, sabemos que Deus é um Deus de ordem. Eu não posso simplesmente acordar e ir para frente para cantar. Não existe isso. Porque Deus, ao nos criar, Ele deu o melhor de si. Então, é isso que eu tento, é isso que eu também tento passar, né, quando eu vou para poder ministrar. E a terceira característica que normalmente eu tenho em conta ao me preparar é também não é? O exterior, né? Cuidado com as roupas que eu vou usar, né? As cores também influenciam muito. Prefiro às vezes usar cores mais neutras que não vão levar as pessoas não é, a serem distraídas por causa das cores que eu vou colocar, não é uma roupa que, né, que eu consiga, se eu vou reger, preciso colocar uma roupa que depois eu não vou ter o corpo exposto, não é? Então preciso essa preparação também, né, física, exterior também eu tenho feito, são estas três coisas que eu sempre levo em conta antes de cantar, antes de uma apresentação, tanto para cantar como para ministrar. Espero ter conseguido responder. Resposta bem dada. Sim, pastor. E louvado seja Deus. Acho que o pastor Gondi saiu por agora, mas enquanto ele não está entre nós, nós continuamos falando. E muito obrigado, porque a irmã Dadinha acabou realmente falando daquilo que é a filosofia da música adventista, mas em outras palavras. E muito obrigado pela abordagem. Realmente a música, ela não deve ser levada com leviandade. Os cantores precisam ser mais responsáveis, saber que estão louvando um Deus de amor, de grandeza, magnífico, em poder, que merece todo o nosso melhor. Por isso que quando a irmã Dadinha falou do preparo, eu fiquei bem atento e realmente deve haver preparo. Não basta espiritualidade e consagração, também preparo técnico é essencial na questão da música. E quando fala-se de música em um ministério, é no sentido de quem exerce também é um ministro, como se tem chamado, ministro do louvor, porque ele está exercendo um ministério. Antes de ser músico, a pessoa tem que lembrar que é um adorador, mais do que ser músico, é um adorador. E como adorador, e vai dirigir a música para o adorado, que é Deus. Então tem de haver consagração, tem de haver humilhação, tem de haver preparo técnico. Estes elementos que a irmã Dadinha acabou de citar são essenciais para os fazedores de música. Realmente são essenciais. Acho que o pastor já chegou. Sim. Muito obrigado pelos comentários ali do pastor e da irmã Dadinha. Eu ainda continuo aqui com a irmã Dadinha. E eu gostava, por exemplo... Não conseguimos ouvi-lo, pastor? Agora, é possível me ouvir? A irmã Dadinha consegue me ouvir? Eu estou ouvindo. Ok, muito obrigado. Exato, como eu estava dizendo, acredito que a irmã Dadinha pode prestar atenção naquilo que o pastor Hermenegildo falava sobre a filosofia de música adventista. E hoje nós vemos um estilo de música adventista com alguns ritmos, enfim. Eu gostava de saber qual é a análise que a irmã Dadinha faz em relação à música atualmente que é produzida pelos nossos cantores, naquilo que é aquilo que a Bíblia nos diz sobre a música e aquilo que é a filosofia de música adventista. Qual é a análise que a irmã Dadinha faz daquilo que é a música contemporânea dentro dos templos? Ok. Bom, é como tudo, acho que podíamos melhorar, não é? Poderíamos melhorar, mas muitas das vezes não é muito... se calhar negligência do músico, porque nós precisamos de capacitação. Temos sim cometido vários erros, não é? Nós tentamos não cometê-los, mas eu acredito que muitos de nós músicos nós não conhecemos bem a filosofia musical da nossa igreja. Então, eu acho que se nós tivéssemos mais, não é, mais
capacitações para os músicos. Eu acho que nos ajudaria bastante para nós todos chegarmos a um acordo. Já está tudo escrito, a Bíblia, como o pastor Sakangela já disse, a Bíblia e o Espírito de Profecia também já tem uma orientação para nos guiar, né? Para nós conseguirmos louvar cada vez melhor, mas muitos de nós não sabemos. Então, eu acredito que se nos juntássemos como músicos, não é? E pudéssemos ter esses treinamentos, eu acho que nós iríamos melhorar bastante. Agora, outra coisa que eu também vejo é que também temos algumas diferenças, principalmente também culturais. Eu cresci num país que é a África do Sul, né? O louvor de lá é muito diferente do louvor daqui de Angola. Então, eu estive lá, então eu me enquadrava no tipo de louvor de lá, e depois, quando eu cheguei aqui, é um outro tipo, tem muitas, né, diferenças. Também nós notamos também, tipo música, né, a música do Brasil é diferente daquela que nós usamos, é diferente daquilo que, não é, que a África do Sul também usa. Então, eu acho, mas a nossa guia é a Bíblia, né? A nossa guia é a Bíblia, o Espírito de Profecia deve nos orientar. Então, o que eu posso dizer é que nós devemos sim melhorar. Tem havido mesmo exageros, tem havido sim estilos de música que de verdade não dignificam a Deus. Sei que nós precisamos sim melhorar, mas com a ajuda, né, dos nossos pastores, de pessoas mais dotadas, né, da música, que estudaram a música, acho que nós vamos conseguir melhorar. Mas creio que precisamos sim de melhorar. Precisamos chegar a um consenso, porque alguns dizem que vamos marchar, outros dizem que não podemos marchar, outros podemos bater, outros... Então, estamos assim mesmo numa mistura muito grande, que nós precisávamos mesmo nos alinhar, precisamos nos alinhar para nós estarmos sempre mais perto de Cristo, porque a música sacra, como falou o pastor, é um método de louvor a Deus. O propósito principal da música sacra é para louvar a Deus, é para passar mensagens espirituais nas músicas que nós cantamos, é para podermos evangelizar. Então, se nós estivermos mais próximos daquilo que é o verdadeiro louvor da música adventista do sétimo dia, eu acho que seria bom. Ok. A irmã Tadinha poderia nos dar alguns exemplos práticos daquilo que são alguns extremos ou algumas coisas que hoje fazem parte dos nossos louvores que não deveriam ali estar? Bom, pastor Sakangela já falou, não é, ritmos que nos levam a danças exageradas, né? Tem alguns ritmos que fazem com que as pessoas, em vez de se concentrar, começam mesmo a dançar, assim, dançar de um jeito exagerado, né? Porque eu também acredito que nós também não precisamos ficar estáticos na presença de Deus, né? Mas precisamos nos controlar. Tem músicas e nós temos visto vídeos nas redes sociais, né, a música é cristã, mas a maneira como as pessoas dançam, os toques que as pessoas dão, nada tem a ver com... Não nos faz refletir naquilo que é verdadeiramente o louvor cristão. Então, eu acho que músicas que não nos levam a refletir no amor de Deus, na palavra de Deus, essas músicas devem ser evitadas. Ok, muito obrigado. Pastor Sakangela, nesta vertente aqui que a irmã Tadinha nos fala, que há certos extremos, muita coisa que não deveria ali estar, e especialmente os ritmos que muitos dos nossos louvores hoje possuem, não deveriam ali estar, porque são ritmos em que levam as pessoas talvez a querer dançar no templo, outros ritmos que levam mesmo à sensualidade, né? A sensualidade. Afinal de contas, quais são os instrumentos ideais para a composição dos hinos adventistas, ou da filosofia adventista? Antes de falar dos instrumentos como tal, eu gostaria aqui de também dar um subsídio sobre essa questão da dança, ritmo e não só. Realmente, como a irmã Tadinha disse, o mover o corpo ou dançar não tem gravidade nisso como tal. O grande problema são os contextos. A adoração a Deus, ela realmente, a liturgia, assim está melhor. A liturgia que se apresenta, né?
ela tem momentos, tem derivados momentos que as pessoas precisam entender. É os contextos, o que tem se verificado atualmente. Às vezes você vê no culto solene baterias montadas e tocadas de uma forma exagerada e tudo mais, mas que talvez precisava ser tocada esta bateria num outro. O que as pessoas precisam entender é separar os momentos para cada coisa. E quando fala-se de dança, que é essa dança que a irmã Dadinha fez menção, as pessoas normalmente fazem recorrência a dois momentos principais no Antigo Testamento. O primeiro é de Êxodo 15, quando Miriam, depois da travessia do mar, dançou. Êxodo 15, ali nos versos 20, né? A palavra hebraica que aparece ali para dança, que é a palavra Mesholot, pressupõe uma dança ligada a movimento, realmente. Pressupõe uma dança de roda. E na tradição bíblica, essa forma de dança era liderada predominantemente por mulheres para celebrar vitórias militares, atos de libertação divina. Então elas faziam roda e ali naquela roda alegremente jubilavam, celebravam. Este tipo de dança que a Bíblia faz menção. E por isso que as pessoas, quando falam de dança, vão muito nestes textos, principalmente o de Êxodo, capítulo 15, e o de Salmos 149, no verso 3, quando diz, louvem o nome do Senhor com danças. Né? As pessoas gostam desse texto. E ali já em Salmos, diferente do capítulo 15 de Êxodo, né? O Salmos apresenta a palavra hebraica mashol, que significa uma ação física, no contexto de girar, circular, né? Sugerindo uma dança em roda, novamente, uma celebração coletiva, uma forma de adoração e louvor a Deus, em muitos casos acompanhado com instrumentos, em devidos contextos. Eu não posso chegar na igreja no culto solene e promover danças, não é possível. Não este tipo de dança que a Bíblia apresenta, e as pessoas fazem confusão. É preciso contextualizar onde fazer essas movimentações, quando estamos celebrando, nos alegrando. E a Igreja Adventista realmente também tem esses momentos entre irmãos. Isso várias vezes nós presenciamos, e é normal que as pessoas se alegrem, que as pessoas girem, louvem, e isso faz bem, talvez, a alma também. Mas agora, os contextos são muito essenciais. O pastor perguntou aqui sobre instrumentos. A Bíblia, no Antigo Testamento, apresenta vários instrumentos, e eles estão divididos em 3 categorias principais. A Bíblia fala de instrumento de sopro, a Bíblia fala de instrumentos de corda, e a Bíblia fala de instrumento de percussão, né? Percussão, que é ali onde vem aquela agitação, né? Um ritmo um pouco mais acelerado. Quando a Bíblia fala de instrumento de sopro, a Bíblia fala principalmente do sofar, né? Que era o chifre de carneiro, onde com aquele instrumento tocava-se música de convocação. A Bíblia fala também de trombetas, né? Que simboliza vitória espiritual. Por exemplo, na queda das muralhas de Jericó, tocou-se trombetas, são instrumentos de sopro. E a Bíblia fala também de flauta, que era para convocações solenes, porque possuía um som penetrante. Então, eles utilizavam esses instrumentos em determinados contextos. Eles mediam em que contexto eu devo usar o sofar, que é o chifre de carneiro. Em que contexto vou usar trombeta? Em que contexto vou usar a flauta? E depois a Bíblia, além dos instrumentos de sopro, também fala dos instrumentos de corda, a harpa, a lira, o salteiro, né, conhecido como nebel, que é aquele instrumento da variação da lira com 10 cordas. Além desses instrumentos de corda, a Bíblia fala também dos instrumentos de percussão, onde entra o adufe, o tamborim, né, que eram tocados pelas mulheres nas danças expressivas, momentos de alegria, comemorações, celebrações de vitória, como fizemos menção no princípio. E ainda dentro dos instrumentos de percussão, além do adufe e o tamborim, a Bíblia fala dos cimbalos, ou dos símbolos, assim está certo, né, que eram pratos de metal para a marcação do tempo ou do compasso livre. E aquele instrumento, símbolo, dava um pouco de agitação nos momentos de celebração, as pessoas alegravam-se, mas só que eles tinham lugares próprios para utilizar estes instrumentos, não é em qualquer momento e em qualquer lugar. E nós hoje, infelizmente, queremos meter tudo e em qualquer lugar, de qualquer maneira, e ali então cria
essa confusão musical dentro do contexto da adoração a Deus, pastor. É nada mais do que isso, nessa questão de dança, ritmos, instrumentos. É preciso haver esse equilíbrio e esse cuidado. Por isso que você vê muitas das vezes no Brasil, apresentam uma orquestra, mas tudo bem coordenado, bem afinado, e ninguém sai do compasso, não há dissonância, tudo bem organizado. E é este tipo de organização que o nosso Deus realmente merece. Muito obrigado, pastor. Pastor, surgiu aqui uma pergunta no privado. Essa pergunta veio do privado. A pergunta diz o seguinte: em que momento é permitido a dança? Já fizemos menção, realmente, em momentos de celebrações. Mas há que se ter em conta o tipo de dança que a Bíblia faz menção, porque a dança do nosso contexto atual é uma dança arrogante, uma dança que realmente não dá glória a Deus. O tipo de dança que nós conhecemos no mundo presente não dá para levar na presença de Deus. Agora, se seguirmos o contexto bíblico, nos dar as mãos, fazer aquela roda, levantar os braços, é muito normal. Pode ser talvez num momento, numa tarde de jovem, vamos supor, né? Numa tarde de jovem, num programa de mulheres. É muito normal esse tipo de celebração, porque não excita o corpo, não conforme dizia, né, que o ritmo, quando equilibrado, não vai excitar o corpo e também não vai realmente tirar a essência da adoração a Deus. Porque o que se quer é, em todo lugar que estivermos na presença de Deus, seja o nome de Deus exaltado, o homem seja humilhado e Deus exaltado. E se o tipo de dança vai manter esse princípio, né, tal como... Porque, atenção, depois da travessia do mar, Miriam dançou sim, mas eles não saíram da presença de Deus, glorificaram a Deus, louvaram a Deus, e todo mundo estava festejando a celebração por causa da vitória. E isso acontecia em vários momentos. Lembram quando Davi, por exemplo, ele guerreia contra os filisteus e as mulheres foram cantando, né? Saul matou X, Davi matou X. Havia danças lá, mas um tipo de dança de celebração num determinado contexto. Isso é que precisamos aprender, pastor. E o pastor poderia dar, por exemplo, mais ou menos como é que nossos jovens, em um piquenique, acampamento, poderiam dançar, não é? Como é que seria? Eu, pelo menos, sei que quando as pessoas falam de dança, vem muita coisa no contexto angolano. E se tivesse que aconselhar os jovens, vamos supor que são jovens da minha igreja, vão para um acampamento e me perguntam, pastor, vamos dançar? Eu vou dizer, não dancem lá. Cantem só, divirtam-se, mas não dancem. Porque eu sei que o que está na mente dos jovens, o tipo de dança, não é o tipo de dança que a Bíblia apresenta. É muito diferente. Essa dança que o mundo apresenta, infelizmente, é esta dança que nós afixamos na mente. E por isso que há muita controvérsia quando se fala de dança, mas a Bíblia não fala desse tipo de dança do século presente. Há que se ter em conta esses aspectos. Mas em nosso contexto adventista, poderíamos dizer que atualmente a marcha poderia ser comparada a uma forma de dançar ou manifestar alegria? Talvez sim, talvez sim, talvez sim. Eu não posso aferir categoricamente sobre essa questão, porque existem vários tipos de marchas, né? As marchas, elas estão realmente divididas em classes. Os militares entendem melhor sobre isso, mas existem vários tipos de marchas. Agora, nós, quando vemos as redes sociais, às vezes, de repente, alguém lança um tipo de marcha que realmente aquilo é um exagero para a casa de Deus. Não faz sentido os filhos de Deus celebrarem daquela maneira. E nós somos testemunhas de vários tipos de marchas, né? Então, não basta só dizer marcha. A pergunta é que tipo de marcha? Isso também é essencial. Que tipo de marcha? Por exemplo, o coral marcha também, o coral central. Mas aquele tipo de marcha excita o corpo. É uma aberração na presença de Deus? Eu penso que não, é uma marcha simples, normal. Então, a marcha como tal não tem problema nenhum.
A pergunta é que tipo de marcha e como vai se marchar. Um tuleia no casamento. Vamos lá. Algo prático. Um tuleia no casamento. Não quero chegar nesses campos. Acho que está mais do que claro que se quer honrar a Deus, é honrar a Deus em todo lugar. E não há espaço, não há espaço, atenção, não existe lugar ou espaço para, de certa forma, deixarmos de ser reverentes na presença de Deus. Os filhos de Deus o adoram em todo lugar, porque nós somos o templo de Deus e onde nos fizermos presente, o nome de Deus tem que ser honrado. E tudo que não concorre para esse princípio deve ser abandonado. Daquilo que são os padrões bíblicos, qual seria a forma correta de nós, africanos, manifestarmos a nossa alegria? Exemplo, em um casamento, em um participata. Como é que nossos membros poderiam manifestar a sua alegria? Epa, isso é muito pessoal, cada um tem a sua forma de manifestar alegria. Possivelmente, quem tenha feito esta pergunta quer voltar na dança, né? Mas há várias formas de manifestar alegria. E se alguém acha que a forma de manifestar alegria diante do casamento é pular nas costas de alguém e sente-se confortável com isso, eu não posso realmente definir ou colocar aqui padrões de como as pessoas devem manifestar a alegria, né, diante de uma celebração, diante de uma festividade. Mas o que se quer aqui é fazer entender que as pessoas precisam honrar a Deus em todo momento e em todo lugar. Não há lugar que a gente deixa de ser cristão, né? Aqui não, aqui eu vou ser assim, na igreja eu vou ser um pouco santo, santidade em todo lugar, em qualquer lugar. E se você acha que aquela forma de celebração cumpre o princípio de Filipenses 4, verso 8, a Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é honesto e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, pensai. Se você acha que aquela forma de celebrar cumpre esse princípio, então faça com liberdade de expressão, né? Se assim posso dizer. Então, não podemos aqui definir padrões para a vida das pessoas de forma individual, mas a Bíblia nos orienta. E atenção, pastor, aqui há que se ter em conta aqui uma questão muito importante. Falar de música não é falar de um ato isolado. A música deve ser entendida no contexto do grande conflito. Nós temos um inimigo, atenção, que está vindo do céu. E evidências mostram, aliás, a irmã aí tem história de redenção, peço ser o capítulo 25, ela diz que este anjo caído, né, ele foi cantor lá no céu, foi músico, foi querubim. Então, a questão da música tem muito a ver com o grande conflito. A música pode ser um laço para realmente afastar os filhos de Deus da presença de Deus ou aproximá-los, dependendo de como ela é feita. Então é preciso ter em conta também a questão do grande conflito que nos envolve. Não é só cantar, celebrar por celebrar. Há um inimigo por detrás disso. Então nós precisamos vigiar na maneira como nos apresentamos diante de Deus com os nossos cânticos de louvor. Exato. Eu agora vou entrar para as questões dos nossos amigos que estão ali nos acompanhando e vou começar mesmo pelo Ana Paz Canhanho, se assim está correto, e acho mesmo que é isso, Canhanho, diz qual é a opinião da igreja sobre a interpretação de música de outras denominações, também cristãs. Essa é a primeira questão, depois eu vou para a segunda. Pastor, vamos lá. Exato. Como dizia a princípio, se o querido irmão prestou atenção, nós falamos da questão doutrinária, né? A música sacra e exclusiva para adoração a Deus tem também essa envolvência doutrinária. E o que temos contemplado no mundo fora é que muitas vezes os cantores de outras denominações, corporações religiosas, eles como não têm os princípios que nós temos, né? Nos diferimos na questão de princípios doutrinários, às vezes eles colocam na música elementos que chocam com os nossos princípios. Então há que se ter em conta esse aspecto. Aliás, existem muitas músicas, Deus abençoou o seu povo, a Igreja Adventista é conhecida como uma igreja com excelente dom para a música. E por que buscar fora?
Não nos basta o que temos dentro, essa é a questão. Então, é muito, a linha é tênua, né? A linha é tênua em questões doutrinárias com relação às outras denominações religiosas. E por isso que evitar é melhor, é sempre melhor. E se tiver que colher uma ou outra, é preciso fazer análise da música em si, da letra, da mensagem. Mas dizer também que outras denominações têm boas músicas, lindas e com mensagens que não ofendem a Deus, tem sim. E nós temos ouvido. Mas evitar colher de fora é sempre melhor por causa dessa questão doutrinária. Nós cantamos a vinda de Cristo, nós cantamos o sábado, nós cantamos os princípios fundamentais, né, das nossas doutrinas, das nossas crenças como tal. Então isso é fundamental, pastor. A segunda questão que o irmão Ana Paz faz é até que momento, ou melhor, até que... ele faz primeiro uma afirmação. Até aqui, não sei nada sobre o uso da bateria. O âmbito musical adventista usa-se quando ou não? Essa é a pergunta. Eu acho que o irmão queria dizer quando é que pode se usar a bateria e quando é que não? Já falamos dos instrumentos musicais. Existem vários tipos de instrumentos musicais, apesar de uma evolução tal nessa área, mas os instrumentos musicais são vários. E nós podemos usá-lo dependendo do contexto. Dependendo do contexto. E nós temos contemplado várias orquestras, né? A nível de grupos adventistas, como os Arautos, enfim, nos Estados Unidos, outros grupos ali fora, em grandes celebrações e concentrações adventistas, nós temos contemplado vários instrumentos e usa-se com normalidade. Mas agora, quando se trata da questão do culto, principalmente em culto de adoração a Deus, que é um momento solene, há que se escolher os instrumentos próprios para realmente terem participação do culto de adoração a Deus. E é uma questão que eu não fiz menção, mas é importante. As pessoas precisam entender que é possível haver música sem instrumentos musicais, mas não pode haver instrumento sem música. O instrumento está a serviço da música. O instrumento não pode concorrer com a música como tal, mas deve realmente complementar a música. Outro sim, saber onde e como utilizar certos instrumentos, isso é muito fundamental. Isso é muito fundamental, pastor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou também deixar aqui um comentário que o irmão do Tucuta deixou. Ele, esse momento, não está conosco por conta mesmo da internet, mas ele faz aqui um comentário. Deixou aqui o seu comentário. E o comentário diz: nem tudo que vem de outras igrejas é mau, desde que esteja em harmonia com os nossos princípios. Os hinos do nosso cenário, nem todos os compositores foram adventistas. É o comentário do irmão Luto Coutinho, que é o departamental ao nível da Missão Sul de Angola. Não está conosco por conta mesmo da sua rede, mas ele está nos acompanhando ali do outro lado e deixou ali o seu comentário, dando um exemplo daquilo que é o nosso inário adventista. Há uma pergunta que, antes de eu fazê-lo, gostava primeiro de aqui perguntar para a irmã Dadinha, e essa questão aqui vai tocar um pouquinho ali a vossa área. Como é que são realizados os concertos dos nossos músicos adventistas? E acreditamos nós que há uma cobrança de taxas, não é? Para aquilo que é realizado. Então, gostava de primeiramente saber como é que é realizado os vossos eventos. Depois eu vou colocar aqui a questão que um dos irmãos também faz. Ok, tá bem. Muito obrigada pela pergunta, pastor. Bom, nós, assim, como adventistas do sétimo dia, nós não temos realizado muitos concertos. A maioria dos concertos que são realizados, né, gospel, né, cristão, se eu posso assim dizer, não são de irmãos
adventistas, nós temos realizado mais tardes de louvores nas igrejas, né? Alguns também falam sobre concerto, dão o nome de concerto, mas é um sábado à tarde na igreja. Poucos de nós temos realizado concertos assim como tal. Eu já realizei vários concertos, sim, e eu tenho tido uma dificuldade, e se calhar é por isso que os outros cantores também não têm, estamos a falar de adventistas, né? Estamos a falar de cantores adventistas, porque os outros têm realizado e de suas maneiras. Mas eu acredito que, para começar, é muito difícil organizar um concerto. Muito. Quais são as dificuldades que eu tenho passado ao realizar concertos? E por isso também que não tenho realizado tantos. Por quê? Temos muita dificuldade em conseguir locais para podermos, né, fazer os nossos concertos. Nós estávamos a falar um pouquinho, nós da África, nós tínhamos, né, o pastor também falou um pouquinho, nós tínhamos vários momentos. Tínhamos momentos praise, né, praise que é louvor, e nós tínhamos momentos de worship. Como o pastor está mesmo a falar, né, de que existem locais nós não vamos fazer um concerto tipo no sábado no culto solene, mas no sábado à tarde nós podemos fazer. E nós diferenciávamos muito tempo para worship, que é de adoração, e tempo de praise, que é de louvor. Então, eu colocaria os concertos no momento de louvor, né? na categoria de louvor. Então, como eu estava a dizer, nós temos tido vários desafios, como local para realizarmos, nós temos tido também, né, outro desafio, conseguir aparato, né, vamos pensar no concerto dos Arautos do Rei, de 50 anos, né? 50 anos. Acho que foi 50, o último que eles realizaram. 60. Vamos lá imaginar no cenário, né? No cenário que nós vimos daquela apresentação. Nós nem conseguimos chegar a 1%. Por quê? Porque nós não temos mesmo condições. Então, é um dos problemas que nós temos. Então, quando nós cobramos alguma coisa, não é para nós... Alguns colocaram na mente que nós estamos a ficar ricos ao realizar concertos. Isso é uma pura mentira. Pelo menos aqui em Angola, não. Nós, às vezes, cobramos 1.000, 2.000 ou 3.000 para nós conseguirmos, né, pelo menos dar o básico de que um concerto exige, que é o espaço, né? Nós temos para conseguir realizar um programa no Centro Cultural. Só quem já foi lá para perguntar sabe. Para conseguirmos alugar um som, né? Para os pastores, se calhar, também sabem, né? Porque também têm feito esses orçamentos para congressos e outras conferências. Nós todos conhecemos os valores. E sem patrocínio é um pouquinho complicado. Então, nós temos, sim, às vezes, cobrado um valor assim, ínfimo, que quer dizer, nós não ficamos com nenhum dinheiro, porque nós até que aumentamos, né? Nós também, para nós conseguirmos realizar essas atividades, nós temos mesmo que também, além desse valor que nós às vezes cobramos, né? Nós também aumentamos. Eu, pelo menos no meu caso, né, como família, nós temos patrocinado as nossas atividades. Há vezes que alguns irmãos também ajudam. Isso já facilita também não ter aquele valor muito alto. Não que seja uma maneira de ganhar dinheiro, porque não vamos conseguir. É impossível. Aqui em Angola ainda viver da música, eu acho, né? Eu acho que é quase impossível. E apelo já mesmo aos cantores que te vêm aqui a me ouvir. Melhor seria mesmo, vamos mesmo estudar, vamos trabalhar, vamos mesmo cantar, porque nós temos um propósito com Deus, porque nós temos uma missão. Porque se nós colocarmos na nossa mente que nós vamos conseguir alguma coisa da música, é uma grande, grande mentira. Então, sim, eu discordo com aqueles valores exagerados, né? Eu discordo com aqueles valores que nós às vezes temos visto, né? Muito alto, não. Discordo também, acho que não seria, mas algum valor que as pessoas também possam, né, nos ajudar a conseguirmos realizar estes programas também seria bom. Tem muitas pessoas que ele se calhar não vai para a igreja, mas ouve de um concerto musical de um irmão, pode ir para lá e quem sabe
através desses programas, depois até começa também para a igreja. Então, como eu disse, não concordo com aqueles valores exagerados que às vezes nós temos visto, né? Mas nós também precisamos de ajuda para nós conseguirmos realizar, para nós conseguirmos nos manter na música, nós precisamos mesmo de ajuda. É porque dinheiro não é pecado, né? O amor ao dinheiro é que é pecado. Nós às vezes tentamos, né, colocar na mente das pessoas, tipo, é pecado. Por exemplo, no meu caso, eu não cobro para cantar. Mas se você me convidares para cantar na tua igreja, eu moro no Ambo. O teu programa, a tua igreja é em Luanda. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar em Luanda, não é? É claro que vais ter que arcar com a hospedagem, com a alimentação, não é? Vais ter que arcar com alguma coisa para me ajudar a conseguir chegar lá. Não se trata de cobrar, mas é uma ajuda que nós precisamos, né? Que nós precisamos. Tem muitos músicos que eu trabalho, né? Trabalho, também tenho um esposo, né? Também me sustenta, então não tenho assim tantos problemas. Mas há músicos que não têm mesmo, ele nem sequer tem como sair de casa para poder ir para uma igreja, ainda que for na mesma província. Então, uma ajuda financeira que também não faria nada mal, até nos ajudaria a continuar. Tem muitas pessoas que desistiram, mas porque eles não têm condições para poder sustentar o ministério. Então, não sei se eu consegui responder, mas é basicamente, né, basicamente isso que acredito. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E agora, nesse momento, vamos estreitar as nossas respostas, porque temos algumas questões para você responder em pouco tempo, porque estamos mesmo no culminar da nossa programação. Pastor, aqui o Celestino Cafuinda, ele pergunta, um músico, ao realizar o seu concerto musical, pode cobrar valores ou não? Acho que a irmã Dadinha já fez menção desse aspecto. Nas entrelinhas ela já acabou respondendo. Mas eu normalmente tenho aconselhado os meus amigos músicos primeiro aprender o caminho da submissão à liderança da igreja local, onde eles são membros. Porque mesmo este dom de cantar que Deus nos concede, né? As coisas tudo começou na pequena igreja, na tua igreja local. É ali onde a gente cresceu, cantando, louvando. E o grande problema que temos visto é que alguns não têm esse espírito abnegado de submissão. Então, fazem tudo nas entrelinhas. Por quê? Porque um tipo de concerto como esse que a irmã Dadinha fez menção, né? Quando acompanhado e aprovado pela liderança da igreja, já toma outra dimensão. Ainda que se cobrar ingresso, se é para custear a atividade em si, né? E volto a dizer, a irmã Dadinha já fez menção também disto, mas pelo menos a igreja estará acompanhando, não é algo que será feito a par da igreja em que nós pertencemos como membros. Agora, o que tem havido, às vezes, esta desassociação, no caso, as pessoas não querem mais associar-se à igreja, à denominação, querem fazer tudo de forma particular, e ali, então, os músicos são submetidos a ambientes que não são muito propícios para aqueles que realmente servem a Deus e têm princípios a seguir. Então, não que seja mal esse tipo de cobrança que se faz, se é para custear a atividade em si, mas eu ainda continuo apelando. É muito necessário que os músicos trabalhem com a direção da igreja local em que são membros, porque antes de eles serem músicos solistas como tal, eles são membros de uma igreja, e aí eles têm membresia numa igreja, então é necessário que todo tipo de atividade seja orientado também pela igreja local e não se faça de forma isolada, como bem se quer. Não é muito ideal, porque depois a pessoa vai pensando que a liderança da igreja está contra, né, as suas atividades pessoais como músico. Às vezes não é isso, é porque não há essa harmonia entre a liderança da igreja e o ministério do músico, né, o ministro do louvor, como se pode chamar. Muito obrigado. A outra é alguém que está usando, acho que a página Chipa TV,
Ele diz: o que cristão, ou melhor, acho que queria dizer, o cristão pode dançar ou não? Se sim, por que retiraram o chá de cozinha na igreja? Depois pergunta: as marchas do MM é de acordo com a Bíblia ou não? As marchas do MM. Então, enquanto mesmo o pastor Hermenegildo Sacanjala vai nos respondendo, também vou pedir ao departamental da música da Missão Sul, que está também ali a nos acompanhar, faz favor, também nos mande mesmo uma resposta desta questão. Sobre questão de dançar ou não, a gente já fez menção, por isso não seremos repetitivos, né? Já fizemos menção da questão de dança, o tipo de dança que a Bíblia apresenta é muito diferente da dança contemporânea que nós temos visto por ali no mundo fora. Então não temos por que ser repetitivos nesta questão. Nós não podemos realmente dançar se o conceito de dança for esse que o mundo apresenta. Agora, o que a Bíblia apresenta, já definimos ali as palavras dos textos que falam sobre dança, né? É aquela roda, aquela alegria, aquela celebração, isso é muito normal que se faça, é muito normal. A outra questão, ainda estaria aqui aguardando pela intervenção do irmão Tucuta, não sei se a irmã acho que a irmã Dadinha quer ali a crescer. Certo. Sim, eu acho que o problema é que, né, nós às vezes o que acontece, né? Não vou dizer o que aconteceu porque os chás têm acontecido ainda. O problema é que nós exageramos. Tem marchas que são sensuais e que relembram até toques de kuduro e toques, né, para ser mais clara, né? Relembram toques de kuduro, relembram toques de kizomba, relembram esses tipos de toques que nada dignificam a Deus. Então, esse o que eu estou a entender pela explanação do pastor Sacanjala, não é? Essa roda, né? Nós vamos nos segurar nas mãos, vamos girar, não vai escandalizar ninguém, não é? Mas quando o toque é de levanta, abaixa, não é? Depois, né? Depois as mulheres têm já os corpos um pouquinho mais avantajados, né? E que pode criar escândalo para um irmão que tiver a assistir. Então, essas coisas devem mesmo ser evitadas. E não é preciso que alguém venha nos dizer, né? Porque, por exemplo, quando eu estou em casa, eu vou sair de casa, eu coloco uma roupa, eu própria já sei se essa roupa vai escandalizar ou não, porque eu sou uma pessoa adulta, não é? Eu sou uma pessoa adulta, eu sei o que é certo e o que não é certo. Não podemos, nós estamos a querer justificar alguma coisa que nós já sabemos que não podemos. E o pastor já falou sobre Filipenses 4:9. É isso, né, pastor? Dia 4:8. Sim, 4:9. E até no final do verso, ele diz aqui, né? Vou pegar aqui bem rápido. No finalzinho de Filipenses 4, verso 8. Deixa-me só encontrar aqui. Pois, diz assim, né? Quanto ao mais irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O pastor Sacanjala já leu essa parte. E continua, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Então, o que é que Deus nos ensina? Né? E já está tudo ali como pastor. Ele já nos deu as bases para nós nos comportarmos. É só nós pegarmos naquilo e estou a marchar. Será que isso está a escandalizar? Será que Deus aprovaria a maneira como eu estou a mexer o meu corpo? Se sim, deve continuar. Se não, é melhor parar. Muito obrigado. A questão do irmão Daniel Bartolomeu, eu vou ler apenas a segunda, porque a primeira já foi respondida. Usar bateria na igreja é também pecado? O contexto em que se usa a bateria e como se usa é muito essencial, querido irmão,
dentro do templo de Deus e no momento da adoração. Falamos de vários tipos de instrumentos e, pelo menos para o passado, né, falamos dos instrumentos de percussão, onde havia o adufo e o tamborim, havia também os símbolos, né? Esses instrumentos eram tocados, é que nem hoje talvez as baterias como tal, são pratos, batuques, enfim, eram tocados, mas eles sabiam quando tocar e onde usar aquele tipo de instrumentos. Por exemplo, há ali um episódio, não me lembro, mas penso ser em Crônicas, em que o povo se arruma para ir buscar a arca, né, para ir buscar a Arca da Aliança que havia sido tomada. E eles vão com um grupo de música bem organizados, né, como era hábito em Israel. Vão com um grupo de músicos. E quando lá, enquanto marchavam para lá, eles realmente não conseguem cumprir a missão. E quando eles regressam, né, o rei disse que não. Esses instrumentos que vocês levaram aí tem muita mistura. Tem que tirar isso e aquilo, diminuíram a gama de instrumentos, então foram de novo e ali houve vitória. Agora não me lembro o episódio, mas isso aconteceu em Israel. Por quê? Por causa do contexto, isso é muito essencial. Queridos, essa questão de instrumentos, é preciso mesmo muita sabedoria, e o instrumento deve ser tocado por aqueles que realmente sabem tocar o instrumento, porque quando alguém é amador, é curioso, vai ferir os ouvidos, vai ferir os princípios e vai tocar de uma forma que realmente não agrada a Deus. Alguém pode até pensar que está a louvar a Deus e a cantar para Deus, mas estar longe de Deus, como diz Mateus 15, verso 8, o povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aconteceu em Amós 5, 23, quando Deus diz ao povo de Israel: afastam de mim os vossos instrumentos, já não quero mais ouvir as vossas liras. Por que Deus, em Amós 5, versos 23, pede o povo de Israel para afastar os instrumentos musicais? Porque eles estavam tocando no contexto errado, de maneira errada, e realmente o que Deus queria, que é a consagração, eles não tinham um preparo, não havia consagração. Eu acho que essas perguntas também, né, elas são respondidas a partir do momento que a pessoa começa a ter comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus, há perguntas que já não faz mais. A comunhão com Deus lhe ensina a maneira correta de louvar a Deus. A comunhão com Deus dá uma luz tal na adoração. Você mesmo sozinho vai tirar já o que não é para Deus. Não precisa mais perguntar. Comunhão com Deus é muito necessária para aqueles que são fazedores da música. A próxima questão é do irmão Celestino Cafuinda, novamente. Ele pergunta: na publicidade do concerto musical, nos flyers e panfletos publicitários, os músicos ou grupos podem usar o logotipo da Igreja Adventista, sendo que o concerto muitas vezes não será realizado em uma igreja? Pergunta pontual, pastor. Sim, essa pergunta me faz lembrar o que falamos anteriormente, que é necessário que haja uma harmonia entre a liderança da igreja local e o músico. É muito importante que haja essa harmonia entre o músico e a liderança da igreja. Agora, tem aquela questão que se ouve muito, né? Eu não entendo muito bem sobre isso, produtoras, né? Há músicos que pertencem a uma produtora, e normalmente a produtora não tem nada a ver com a igreja local, essa coisa ali. Então, tenho pouco a dizer sobre isso, mas o que se quer aqui é que os músicos aprendam o caminho da submissão à liderança. Isso é muito, mas muito importante. Muito importante. O irmão Mutukuta respondeu-nos à questão que a gente estava aqui a solicitar, de uma resposta, e ele diz-nos que as danças não devem ser permitidas nas igrejas ou em cultos. O pastor Sacanjala já arrematou. Em suma, toda brincadeira deve ser retirada. Exato. Então, nós vamos avançar para as últimas questões, se bem que não teremos o tempo suficiente para responder todas as questões, mas vamos aqui apresentar algumas questões enquanto nos restam alguns minutinhos.
há aqui um comentário é da irmã Geni, que também saúda a irmã Dadinha, a irmã Geni, diz que organizar um programa tem custos, como aluguer do espaço, alimentação e transporte para o pessoal convidado, ou protocolo e organizar, aluguer do som, muitos outros encargos financeiros que só podem ser suprimidos com valores dos ingressos. Agora, quem quer ajudar, por exemplo, a irmã Dadinha e dar um concerto grátis, pode pagar. E o evento acontece. Agora, o músico já não ganha nada, tem que dar mais concerto grátis, vai tirar aonde dinheiro? Precisamos compreender essa questão. Então, é o subsídio da irmã Geni Vieira. Então, vamos também aqui para uma outra questão. Exato. O irmão Celestino Cafunda ainda também questiona. Na questão de cantar músicas com uma língua diferente do público-alvo, por exemplo, Umbundo, Quimbundo e outras línguas, tanto dentro quanto fora do contingente, qual deve ser o posicionamento do músico? Traduzir alguns trechos para que o público possa entender, traduzir toda, ou mesmo evitar? Essa questão, acho que começo mesmo pela irmã Dadinha, depois, se o pastor quiser dar um subsídio, vai dar. Ok, obrigada. Quero também saudar a irmã Geni, dizer, apelar aí quem puder me ajudar, eu que preciso mesmo de apoio para poder realizar mesmo os eventos. Está aqui, poder me ajudar? Estamos aqui de braços abertos. Sim, quanto à questão que o irmão colocou, eu acho que a música deve ser percebida porque a música é para fazer com que as pessoas cheguem mais perto de Cristo. Eu fui agora convidada para cantar numa atividade que é de pessoas virão para Angola, mas são pessoas da Namíbia. E eles já me pediram que eu tenho que cantar músicas em inglês, porque eles não percebem português. Então, estou nesse momento a tentar colocar umas das minhas músicas, colocá-las em inglês para poder cantar para eles. Então, eu acho que nós todos os músicos devemos cantar sempre aquilo que as pessoas poderão entender. Devemos cantar sempre aquilo que as pessoas poderão, né? Não é? Porque o nosso propósito é mostrar Jesus, é passar a mensagem através da música. Então, se as pessoas não conseguem perceber o que nós estamos a cantar, estão apenas a pegar o que é a melodia, o ritmo, acho que assim a nossa adoração é incompleta. Então, se nós vamos cantar para um povo que fala umbundo, vamos cantar umbundo. Se for para um povo que fala quimbundo, vamos cantar quimbundo. Se é para o povo que fala inglês, vamos cantar em inglês ou em português. Eu acho que depende do lugar onde nós vamos cantar. Muito obrigado. Então, nós vamos mesmo avançar. Também temos aqui saudações do portal Adventos, que saúda, boa noite. A irmã Geni Vieira, que saúda a doutora Dadinha, assim como o pastor Hermenegildo, também manda suas saudações. E muitos outros irmãos que ali estão nos assistindo. Pastor, nós vamos culminar pedindo que o pastor, assim tanto como a irmã Dadinha, possam falar-nos um pouquinho daquilo que é o perfil do cantor. Não sei se o pastor vai começar, eu vou começar. Por favor, tenha bondade. Sim, para depois o pastor poder, né, qualquer coisa que eu tiver errado, não é? O pastor vai nos ajudar. Bom, eu acho que o perfil do cantor, né, como eu já falei no início, em primeiro lugar é o compromisso com Deus. Primeiro devemos saber mesmo que nós não somos pessoas quaisquer, né? Nós somos pessoas mesmo que fomos escolhidos para uma missão. Quer dizer que eu não tenho, e eu já disse no princípio, os escolhidos não têm escolha. Então eu vou, tudo que eu tiver que fazer para Deus, eu tenho que saber que Deus está em primeiro lugar acima de tudo. Número 2, comportamento. O que nós temos visto é
uma linha assim bem diferente do comportamento do músico e da pessoa em si. Há pessoas, não é, estão em frente, cantam muito bem, não é? Até chegam não é? As pessoas se achegam mais perto de Cristo quando estão a cantar, mas o comportamento fora, não é, da igreja, o comportamento com a família, o comportamento com os colegas, o comportamento na rua é péssimo. Tem muitas pessoas, e como nós falamos no início, nós músicos estamos a ser apenas instrumentos. Quer dizer, as pessoas estão a passar por cima de nós para poder chegar a Cristo e nós próprios não estamos a ser transformados. Somos nós os próprios músicos que falamos mal uns dos outros. Somos nós os próprios músicos que até levamos assuntos que não têm nada a ver. Eu fico muito triste, principalmente às vezes nós músicos não estamos a saber até como lidar com as redes sociais. As redes sociais é para nos ajudar, é benefício. Por exemplo, nós estamos aqui por causa da tecnologia, estamos a conseguir falar cada um em sua casa. Então, as redes sociais devem ser bem usadas, mas somos nós músicos que levamos assuntos que não devemos levar às redes sociais. Somos nós os músicos que criamos divisão entre as pessoas. Quer dizer, o que nós cantamos nada tem a ver com o nosso próprio comportamento. E eu sempre digo como eu fico em frente das pessoas, não é? Para poder falar de Cristo, para poder transmitir a sua palavra. Tem coisas que eu não posso fazer, tem coisas que eu não posso reagir, tem coisas que é melhor eu beber água e ficar né? Comportar-se como se eu não tivesse visto, porque eu preciso simplesmente mostrar o amor de Cristo. Quando o meu comportamento é diferente daquilo que eu canto, nós não estamos a fazer mesmo nada. E quando Jesus vir, ele vai simplesmente dizer o quê? Afasta-me porque eu não te conheço. E não terá valido a pena eu ter uma voz, porque eu podia cantar outros estilos de música, né? E já tive muitas propostas, muitas. Já tive muitas propostas para poder cantar outros estilos. E as pessoas me perguntam, mas Dadinho, por que você não canta uma kizomba, canta um pop? Por que você não faz essas coisas? Não, porque eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão específica, mas de nada terá valido se, quando Jesus vir, ele vai me dizer, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Então, o comportamento do músico tem que ser igual, o que nós pregamos, o que nós cantamos, deve ser igual ao que nós vivemos. É preciso que nos nossos locais de trabalho digam, não, sim, este é verdadeiramente um filho de Deus, é servo de Deus, porque, né? Porque o que ele canta e o que ele mostra de comportamento é igual. Então, o comportamento de nós músicos é muito... Nós não somos pessoas, assim, qualquer tipo de pessoas. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Nós temos que fazer aquilo que Deus verdadeiramente manda. E depois também, no perfil do músico, como já está, né? Como o termo diz, nós somos músicos, precisamos nos preparar. Como eu já falei no princípio, eu não posso acordar simplesmente e apenas cantar. Até as pessoas podem ver, não, sim, a senhora canta muito bem, mas eu estou a negligenciar o Evangelho de Cristo. O pastor Sacajala já disse, nós não podemos, o trabalho de Cristo não pode ser levado de forma leve, de forma fácil. Eu preciso me preparar, sim, tecnicamente, né, vocalmente, para poder cantar. Não posso simplesmente acordar, quero cantar, não. Então, são estes 3 pontos. Né? Em primeiro lugar, me entregar a Cristo, sempre saber que eu sou um instrumento dele para alcançar outras pessoas, a mim mesmo. O meu comportamento deve pregar antes de pedir a cantar. E, por último, preparar-me vocalmente, para também não passar vergonha. Obrigada. Eu vou pedir ao pastor, de maneira conclusiva, que venha fazer aquilo que é um resumo, e após este resumo, e uma palavra de apreço aos cantores e aos ministros de louvor, o pastor estará fazendo uma oração, e após a oração, então, a irmã Dadinha estará a cantar um hino para fecharmos com a nossa programação. Essa última parte é a mais boa de todas. Muito obrigado. Importa aqui dizer claramente que
músicos existiram no Antigo Testamento, no Novo, e nós já fizemos menção, né? Apesar de não termos dado muitos detalhes no Novo Testamento, mas no Novo Testamento você consegue ver ali em Lucas 2, versos 13, anjos cantando em ocasião ao nascimento de Jesus, glória a Deus nas alturas. Você vê em Atos 16, versos 25, Paulo e Sila cantando na prisão. Então, música faz parte dos filhos de Deus. O que eu quero aqui fazer menção é que antigamente, para você ser um músico, você precisava ser levita, da tribo dos levitas, de Levi, no caso. Só os levitas tinham que ser músicos e mais ninguém. Apesar de que nem todo levita, atenção, era músico, mas todo músico precisava ser levita. Havia uma seleção tal que nem sequer temos noção. Não quer dizer que os que foram selecionados para louvar, para cantar, eram os únicos que sabiam cantar, que sabiam tocar. Havia outros, mas não faziam parte da seleção, porque a seleção envolvia muitos elementos, e um deles é o perfil, que a irmã Dadinha acabou de mencionar, e muito bem. Havia perfil para ser um cantor entre os levitas. E via-se esse serviço dos levitas como o serviço dos sacerdotes também, aqueles que oficiavam no lugar santo do santuário. Não havia quase diferença. Hoje podemos comparar aos ministros, né, os pastores. Então, o ser músico não é qualquer coisa. Como disse a irmã Dadinha, é um chamado da parte de Deus, porque é Deus quem concede esse dom às pessoas. E nós que recebemos de Deus esse dom, precisamos realmente ser humildes, ser consagrados como eram os levitas, porque a menos que haja consagração, a música será um instrumento de exaltação para o nosso ego, nada mais do que isso, e desta maneira rejeitada por Deus. Os músicos precisam ser consagrados, mas infelizmente poucos entendem isso. A música tem tanta influência, não existe neutralidade na música. A música pode influenciar alguém de forma negativa ou positiva. Nem como aquele ditado de Platão, a famosa frase conhecida: deixe-me compor a música de uma nação e não me importa quem faz as leis. Por que ele chegou a afirmar assim? Porque ele sabia que, compondo a música da nação, ele já tem maior influência na nação. Porque eles vão acatar, vão memorizar a letra, vão cantar dia após dia. Então a música tem uma influência na vida das pessoas. E os cantores precisam entender isso. Não seja mais um músico, mas seja um músico segundo o coração de Deus. Esse é o conselho que eu deixaria para vocês que me ouvem. Se tiveres que tocar, toca com perfeição. Dê o melhor que puderes. Busque por mais profissionalismo. Faça alguma coisa, porque o que Deus fez por você é demais, é muito, e você nunca poderá pagar. Então faça as coisas de Deus dando o seu melhor, o que podes na tua geração. Pelo menos um dia você já não vai poder estar no topo, mas as pessoas vão dizer que não, por aqui passou a irmã Dadinha, por aqui passou o irmão Beja, quem sabe, por aqui passou o fulano, a fulana. Por quê? Porque esta pessoa honrou a Deus, glorificou a Deus e deu o seu melhor no tempo do seu chamado. Então esse é o conselho que eu deixaria para os músicos, e acima de tudo a humildade devia caracterizar todo músico adventista. Todo músico adventista. Entender que você é um entre muitos. Isso é muito importante que os músicos saibam. E que isso é um chamado e deve ser levado com muita, mas muita seriedade. E não deve haver brincadeira. Este é o conselho que eu deixo para a minha geração, e que, acima de tudo, aqui fica o texto de 1 de Coríntios 14:40, faça-se tudo com ordem e decência para a honra e glória de Deus. Para mim é tudo. Muito obrigado, pastor. E muito obrigado também pela irmã Dadinha, justo que puderam fazer parte desta programação, do qual abordamos sobre o músico e o Ministério da Música. Foi um grande prazer tê-los do outro lado, e acreditamos nós que foi muito importante para o nosso crescimento e para a edificação do corpo de Cristo. Talvez a irmã Dadinha também queira deixar algumas palavrinhas, talvez para uma saudação para os irmãos, amigos que acompanham do outro lado.
Sim, quero sim. Eu quero agradecer pela vossa presença, por estarem aqui conosco. E se tiver músicos ali, vamos procurar melhorar. Nós ainda temos um longo caminho, como o pastor disse, né? Para que pelo menos quando lembrarem de nós, saberão que não, nós fizemos sim alguma coisa que fez com que as pessoas chegassem mais perto de Cristo. Eu Amém. deixo um beijo a todos vós, abraço a todos, músicos ou não, que Deus abençoe a vossa família. Pastor Bondo, muito obrigada pelo convite. Sempre que precisar, nós estaremos aqui para podermos também aprender, porque eu também aprendi muito. Muito obrigada. Obrigada mesmo, pastor Sacanjala. Ajudou a aumentar um pouquinho naquilo que nós temos. Muito obrigada. Foi muito bom. Foi um prazer estar neste programa. Pastor Hermenegildo? Aqui estamos, pastor. Ok. Quer deixar aí uma saudação antes de orar ou pode já orar? Eu pelo menos acho que a Igreja Adventista em Angola é muito abençoada. Nós temos pianistas que tocam de verdade. Temos cantores que louvam a Deus. Tão somente se todos primarmos pela consagração, comunhão individual com Deus, muita coisa na nossa adoração, no que tange a música, vai melhorar. E será uma bênção para a igreja e o nome de Deus exaltado em todo momento e em todo tempo. Que Deus continue abençoando cada músico, cada cantor desta nossa região, deste nosso país, Angola, e que realmente temos visto muitas bênçãos através dos nossos músicos, temos contemplado realmente muitas bênçãos. Então, acho que vamos orar. Oremos. A Ti, Pai da Glória, a nossa gratidão, porque o Senhor permitiu que este pequeno encontro tivesse o seu fim, e obrigado, Senhor, pela irmã Dadinha e pela maneira como o Senhor a usou na explanação deste tema tão pertinente sobre a música. Obrigado pelo teu servo, pastor Gonde, que tem levado este ministério a cabo. Obrigado por todos que têm feito alguma coisa para que o teu evangelho avance da melhor maneira possível, com a velocidade precisa. E muito obrigado também, Senhor, pela maneira como o Senhor tem cuidado da tua igreja, em especial dos músicos que ainda permanecem na fé. Em nome de Jesus, a nossa oração é que a tua paz, a tua bênção esteja com todos que fizeram parte desta programação e que, por favor, Pai querido, o Senhor venha abençoar cada músico sobremaneira para que o teu nome seja exaltado através do nosso louvor. Aperfeiçoa, Senhor, aqueles que tocam, aqueles que cantam, aqueles que envolvem-se em outras formas de louvar o teu nome, para que todos, Senhor, sejamos guiados por ti, orientados por ti, e que no final da nossa história, Senhor, possamos realmente ter o privilégio de entrar na eternidade e ser recebidos por Jesus. Nós oramos na certeza de que o Senhor nos ouviu e, por favor, conceda-nos uma noite tranquila, uma noite de paz, no nome de Jesus, o nosso único e bem-amado Salvador. Nós oramos. Amém. Amém. Mais uma vez, queremos agradecer a todos os amigos que estiveram conosco durante o decorrer da programação de hoje. Voltaremos a encontrar-nos na próxima semana. E até lá que o Senhor continue abençoando-nos grandemente. E agora vamos ficar com a irmã Dadinha Justo. Amém, obrigada. Eu vou cantar um pouquinho de uma música que foi lançada o ano passado, tem como título da Tiuca, acho que alguns conhecem, que fala sobre voltar para Cristo. Vamos voltar, é hora de voltar para Cristo, porque nós não temos mais um outro lugar para ir. Então, a música é assim. Angalanda Tiuca Tandeluchi Palang Dayanulu Kile Patalyange Dalweya
chala ndalingo ndingapi kalie ndatyuka ngechele angala ndatyuka ngamulemu siungolavali okwenda ulika ndoko kwama kwateka yange songwele vonjilayo Evangelismo Digital Adventista em Angola, projeto aberto, levando a franja digital a um compromisso cada vez maior com Deus e as doutrinas adventistas. E ela, no ano, quando soube para a tribuna, ela sabia que o seu sermão não traria a popularidade que se requeria. Por quê? Porque ela ia falar abertamente sobre a maneira como os brancos tratavam os negros. Nessa altura, se o comitê sentar para resolver, já não pode dar, por exemplo, 12 meses, ou 9 ou 7. Porque a pessoa já está fora das atividades, no caso, há 15 meses. Desde que ele falou no comitê da igreja, a igreja não resolveu. A igreja está aberta, a igreja está... Aliás, como disse, o poder está comendo. Portanto, membros com essas ideias positivas são bem-vindos.